iniciar. Pronto. Tá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Prazer aí aqueles que nós já conhecemos, tem alguns que são os novos, sejam todos bem-vindos. E vamos então dar início ao nosso programa de treinamento de 2021, né? Lembrando sempre que esse programa de treinamento, vamos falar um pouco mais na frente, está credenciado lá no Conselho Regional de Contabilidade, no Conselho Federal de Contabilidade, e serve para a pontuação daqueles que têm necessidade de confirmar a pontuação da educação profissional continuada, né? Tanto a nível de CNAE, Banco Central, CVM, SUSEP, etc. Então, vamos fazer uma pequena introdução do que vai ser esse nosso encontro nesta oportunidade, né? Todos vendo bem? Estão todos... Seu Luiz, eu consigo tirar os rostinhos de vocês para aparecer só os slides, né? Porque está aparecendo vocês aí. Aí, tirou? Hã? Aqui? Não, Aqui. Aí, tenta tirar essa telinha que você clicou ali. Ali, aperta ali. Em cima do seu nome aí, no lado esquerdo. Aqui? Esquerdo. Aí. Beleza. Deu certo, seu Luiz. Valeu. Ok, então. Pessoal, é Miguel que está falando, bom dia, desculpe incomodar, mas eu estou registrado aí porque eu não estou... Eu estou como Bruno, é isso? Isso, está como Bruno. Tá bom, obrigado então. Imagina. Bom, vamos dar sequência então, né? Então, como já havia falado, né? Curso homologado no Programa de Educação Profissional Continuada, no CRC São Paulo, sob os números 77.338, 339 e 340. E no CFC, 21.893, 894 e 895. Vamos falar, então, um pouco das práticas contábeis adotadas no Brasil, visando a elaboração e análise de demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade, o nosso conhecido IFRS. E qual é o objetivo do nosso curso? Capacitar e atualizar profissionais das áreas contábil e de auditoria quanto à elaboração e análise de demonstrações contábeis de acordo com as respectivas normas brasileiras e internacionais de contabilidade, as IFRS, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. O conteúdo do curso é a apresentação das normas brasileiras de contabilidade, os CPCs, e depois homologados nas normas brasileiras de contabilidade, a NBC-TGs, relacionadas à adoção das práticas contábeis adotadas no Brasil, na elaboração e análise de demonstrações contábeis, em consonância com as normas internacionais de contabilidade, as IFRS. A IFRS, então, é a nova realidade contábil brasileira, né? É um caminho sem volta. Já estamos aí há algum tempo e cada vez mais vamos nos aprimorando na prática dessas normas contábeis brasileiras em consonância com as normas internacionais. Vamos passar, então, por um breve histórico do que são as IFRS. É uma sigla inglesa, né, IFRS, International Finance Report Standards, que significa Normas Internacionais de Informações Financeiras, na tradução para o português. IFRS
São um conjunto de normas internacionais de contabilidade emitidas e revisadas pelo IASB, que visam uniformizar os procedimentos e as políticas existentes entre os diversos países, melhorando a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são elaboradas e divulgadas para que o mercado tome conhecimento da situação econômica e financeira de uma empresa. No mundo globalizado, o Brasil não poderia ficar à margem da harmonização contábil às normas internacionais. Isso seria um fator alienante para os nossos profissionais. As informações contábeis, segundo as normas IFRS, devem possuir um alto nível de compreensibilidade para facilitar a sua análise e interpretação por parte de seus usuários, também por parte dos gestores, investidores, analistas, instituições financeiras ou governamentais, etc. Para tanto, as características da informação contábil refere-se às qualidades que ela possui para que seja útil, relevante e representar com fidedignidade o que se propõe. E temos aqui algumas características qualitativas das informações contábeis. Dentre elas, a relevância, que a informação contábil é completa quando ela tiver condições de fazer diferença. Vou só voltar um pouco aqui, que ele está indo. A relevância. A informação contábil é completa quando ela tiver condições de fazer diferença numa decisão. Representação fidedigna. A informação contábil é função de fidelidade, veracidade e neutralidade. A comparabilidade permite aos usuários identificar semelhanças diferentes entre os dois conjuntos de fenômenos econômicos. A veracidade permite que diferentes observadores da informação contábil possam chegar a um consenso. Tempestividade, disponibilizar as informações a ponto de influenciar decisões. E compreensibilidade, a informação contábil deve ser compreensível para ser útil. Então, aqui já dá um panorama geral, né, que está lá nas normas conceituais, que vamos discutir um pouco mais detalhada mais à frente, quais são as características da qualidade das informações contábeis. Ou seja, as informações que sejam relevantes, né? As informações que tenham fidedignidade, ou seja, represente realmente aquilo que se propõe a representar. Tem que ser comparáveis, né? Tem que permitir que outras entidades, que mesmo que não estejam no mesmo ambiente, possam chegar ao mesmo consenso na análise daquela informação contábil que nós preparamos, que nós examinamos e faz parte do nosso dia a dia. A questão da disponibilidade, ou seja, tem que ser rápido. Passado o tempo muito longo, já perde a sua serventia, né? E tem que ser compreensível, para que seja útil. Todos podem entendê-la no momento adequado. Mais de 150 países já adotam o padrão IFRS. Ou seja, o Brasil está, então, em consonância com o mundo inteiro nas suas práticas contábeis. Elas podem ser entendidas tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. Por quê? Trata-se de uma linguagem universal, de um procedimento universal na adoção, análise, preparação, auditagem, etc., das demonstrações contábeis que são elaboradas aqui no Brasil.
E aqui também, ainda dentro desse breve histórico, a Lei 6.404, também conhecida como a Lei das Sociedades por Ações, sofreu diversas mudanças. E a principal responsável por essas mudanças foi a Lei 11.638, de 2007, que introduziu as alterações originárias das IFRS. Posteriormente, também tivemos as leis 11.941, de 2009, a 12.973, de 2014, que estabeleceram a neutralidade fiscal pela adoção das IFRS. Ou seja, todo esse procedimento, esse novo procedimento, digamos assim, de elaboração das normas contábeis, das práticas contábeis, na verdade, não se tem nenhuma influência fiscal quando se praticado ou quando se comparado aos procedimentos que anteriormente se haviam adotados. Ou seja, não se paga mais ou não se paga menos em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, em função da adoção das práticas contábeis emanadas pela IFRS. Né? Isso dá um certo trabalho em fazer essa neutralidade, mas também deixa de ser, né, uma desculpa ou um argumento, tanto positivo como não positivo, da não adoção das práticas contábeis internacionais. Dessa forma, o processo de harmonização contábil às normas internacionais respeitou as características legais e societárias do Brasil, sendo, portanto, resguardadas as particularidades nacionais. E fazendo aqui uma cronologia no tempo, né, em relação às regras anteriores e à atualidade, né, tratando aqui comparativamente do ambiente, da Lei 6.404, que é de 1976, em relação ao momento que vivemos, né, a atualidade, nós temos, então, aqui, apenas para a gente fazer uma comparação, uma analogia entre a economia brasileira e a contabilidade, nesses dois momentos, digamos assim, distintos. A população brasileira, em 1970, representava 93 milhões de habitantes. Já em 2021, ela representa 213,3 milhões de habitantes. Isso é fonte do IBGE. Para alimentar toda essa população, 213 milhões de habitantes, nós temos também uma comparação aqui entre a produção da soja em 1970. Ou seja, quando se produzia 1,5 milhões de toneladas. Já em 2021, nós temos 122,7 milhões de toneladas. O que é isso? Isso representa uma produtividade, um aumento de produtividade, né, na produção da soja. Comparando aí a 30, 50 a 50 anos, olha o aumento que tivemos da nossa eficiência agro aqui no Brasil. Também um breve comparativo da produção de gado, que em 70 representava 7,6 milhões de cabeças de gado. Já em 2021, representa 218,2 milhões de cabeças de gado. E o Brasil possui o maior rebanho de gado, né, sendo suplantado apenas pela Índia. Também é uma questão de produtividade. E trazendo isso tudo para o nosso mundo contábil, nos anos 70 nós tínhamos a Lei 6.404. Os mais antigos aí, os mais experientes, digamos assim, né, irão lembrar. O que a Lei 6.404
na verdade, emanava? Ela veio acompanhada do Decreto 1598, de 1977. E o que esse decreto emanava? Instruções normativas, parecer normativos, que, na verdade, eles é que ditavam as regras contábeis. Ou seja, a legislação do ponto do imposto de renda, ela era soberana em relação à legislação contábil praticada até então. Temos aqui alguns exemplos. Taxas de depreciação de bens do ativo imobilizado. O que acontecia à época? Não é? Nós tínhamos a legislação do imposto de renda, o Decreto-Lei 1598, depois, posteriormente, uma regra da Receita Federal, estabeleceu uma tabelinha de dedutibilidade das despesas de depreciação. Por exemplo, móveis utensílios 10%, né, depreciado em 10 anos, veículos 20%, depreciado num período de 20 anos, de 5 anos, desculpe. Equipamentos de informática, computador, etc., também 20% ao ano, depreciado em 5 anos. Ou seja, não se guardava a efetiva vida útil e econômica dos bens, né? Utilizava-se essa tabelinha do imposto de renda, que, por ser dedutível, isso ficou como regra para todos nós contadores, para todos nós auditores. E não correspondia bem à realidade. Havia, portanto, uma certa distorção. E também isso causou uma certa comodidade para nossos profissionais. Nós passamos a utilizar esse piloto automático, né? Que era usar a tabelinha do imposto de renda para refletir na contabilidade aquilo que se representaria a vida útil dos bens, que, aliás, isso está no texto da Lei 6.404, que os bens devem ser depreciados em função da sua vida útil e econômica, mas houve uma sobreposição em relação à contabilidade pela legislação fiscal. Ou seja, trazia-se, então, uma distorção para a contabilidade. E isso veio ser corrigido agora com a 11.638, com a IFRS. Ainda dentro desse exemplo, vamos imaginar que se adquirisse aí um veículo por R$100 mil. E esse veículo, a previsão dele é que, se ficasse, a frota fosse trocada aí depois de 3 anos. Todos nós sabemos que, ao final de 3 anos, ou ao final de um determinado período, seja ele qual for, esse bem possui um valor residual. Na hora que ele for vendido, na hora que ele for trocado, ele possui um valor econômico, ele possui um valor financeiro. E, tratando esse bem dentro dessa linha de depreciação... Bom dia, Miguel, tudo bem? Dentro dessa linha de depreciação emanada pela... aqui para Fagundes Filho, 141, sala 58. Miguel, por favor, só desliga o som para a gente, por gentileza. Obrigado. Então, tratando essa filosofia de depreciar pela tabelinha do imposto de renda, chegando ao final de 5 anos, esse bem estará com um custo zero, ele não tem mais reflexo na contabilidade. E nós vamos ter, então, a hora que se for vender, ele tem um valor de mercado. Nós estamos aí ferindo aquele princípio da confrontação da receita e da despesa. Vamos ter uma receita e não vamos ter mais uma despesa naquele momento para fazer esse confronto. As IFRS, a Lei 11.638, vem, então, corrigir também essa situação que era apresentada quando ela requer que se tenha o valor residual dos bens. Tá? Um outro exemplo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Até então, diante da 6.404, tratada como provisão para devedores duvidosos. O que a legislação fiscal dizia, emanava?
que era dedutível a provisão para liquidação para crédito de liquidação duvidosa até 3% do valor total da carteira na data do balanço. Nós, contadores, nós, auditores, né, com base no nosso piloto automático, íamos lá e aplicávamos, então, esse percentual de 3% da carteira. Por quê? Porque era dedutível para fins fiscais. E não se fazia uma análise da perspectiva, da efetiva perspectiva da não realização, da eventual não realização desses créditos. Isso poderia ser maior ou poderia ser menor, né? Mas era muito cômodo aplicar os 3%. Com a 11.638 e a adoção da IFRS, ela não é taxativa nesse aspecto, mas ela diz que os ativos devem ser realizados, devem ser mensurados na data do balanço pelo valor provável de realização. Se é o valor provável de realização, é evidente que tem que se fazer uma análise da carteira de crédito, uma análise da perspectiva, né, da eventual perspectiva de perda daquela carteira, para se constituir, então, uma provisão para crédito de liquidação duvidosa um tanto quanto mais adequada, que com certeza não é simplesmente aquele 3% que a legislação anterior nos orientava a fazer e que nós seguimos esse caminho, adotando isso como prática. Só por esses exemplos, nós já começamos a imaginar que requer um melhor empenho, né? Requer um melhor esforço, requer uma melhor análise na hora em que estivermos preparando as demonstrações contábeis e na hora, evidentemente, que estivermos auditando as demonstrações contábeis. Então, a contabilidade a partir de 2010, né? Com a adoção da IFRS, que é a Lei 11.638. É a nova realidade contábil brasileira. E aqui, apenas para fazer uma ilustração, no seminário de comemoração de 75 anos de criação do Conselho Federal de Contabilidade, o Antoninho Marmo Trevisan fez uma observação bastante interessante quando comparou os três cenários, né? A Lei 6.404, que sucedeu ao Decreto 2627 de 1940, né? E o cenário atual da Lei 11.638 de 2007. O que ele nos diz? Que, com base no Decreto 2627, já atrás, de 1940, nós tínhamos os balanços elaborados para os donos das empresas. Ou seja, tinha por finalidade mostrar solidez, né? Tinha por finalidade mostrar um imobilizado sólido em contrapartida de um capital, né? Então, era um balanço em que os donos das empresas tinham ali, elaboravam praticamente para si, né? Não tinha uma transparência muito clara em relação, por exemplo, ao resultado, aonde se demonstrava, vejam que absurdo, né? A receita líquida dos custos, né? Então, quando se olhava um balanço feito com base nessa legislação, não se tinha sequer noção do que era o faturamento das empresas. Por quê? Porque não interessava que isso fosse para ter divulgado para terceiros. Era um balanço praticamente voltado para os donos da empresa. Já com a Lei 6.404, já em 1976, houve uma certa evolução. Os balanços já passaram a ser elaborados para uma abertura de mercado de capitais, visando uma permissão de novos sócios brasileiros, ainda dentro do nosso mundo, né, interno, sem a perspectiva
de busca de capitais de fora, né? De investimento do exterior, etc., mas já foi um grande avanço. Aquele balanço que, pelo decreto 2627, era feito único e exclusivamente para o dono, para o sócio das empresas, ele já passou a ter uma abertura maior, visando já novos sócios, mas ainda assim concentrado no nosso mercado interno. E veio a Lei 11.638, que ela tem por finalidade a abertura do mercado brasileiro para o mundo. Apresenta balanço compatíveis com o interesse mundial, ou seja, a mesma prática contábil adotada no mundo todo. Aquilo que nós fazemos aqui no Brasil, com a Lei 11.638, se faz em mais de 150 países no mundo todo. Aqueles que convivem, por exemplo, com empresas que têm investidores de fora, que têm que se reportar para o mercado externo, já tem hoje uma melhor facilidade, né? Já tem uma maior facilidade desse intercâmbio, dessa comunicação com os investidores internacionais. Então, esse é um cenário bastante importante que o Antoninho Marmo Trevisan abordou, que eu achei bastante interessante trazer aqui para o nosso debate, para a nossa abertura. Esses três cenários, né? A evolução contábil que houve aí ao longo desse tempo todo. E também o Zurmi Breda, que é o presidente, né, lá do Conselho Federal de Contabilidade, também nos traz que a contabilidade é a ciência da transparência, da integridade, enfim, né? Hoje ela se constitui em uma ciência aberta, né? Uma contabilidade feita para que todos possam enxergar em qualquer parte do mundo a verdadeira situação econômica e financeira de uma empresa aqui no Brasil. E nós temos aqui uma situação bastante interessante, um comparativo simplesinho aqui, do contador de ontem e do contador de hoje. Aqueles que vão se lembrar ainda daquelas máquinas RUF, né, que simplesmente aqui simboliza apenas registrar os fatos, né? A contabilidade de ontem apenas registrava os fatos que aconteciam. Hoje nós temos IPED, ECD, nota fiscal eletrônica, FCONT, etc. E temos, além de tudo, as IFRS para nós processarmos, trabalharmos, analisarmos o processamento contábil e a situação econômica, financeira de cada empresa. E nós temos aqui também, dentro dessa nova configuração, aquilo que podemos chamar de os 10 mandamentos da contabilidade. Quais sejam? O contador é o juiz contábil. Não é simplesmente aquele que efetua os registros, mas ele passa a ter um papel muito mais importante no contexto operacional das transações das empresas. Como sabemos, a contabilidade, na verdade, ela não é da área operacional de processamento, de gerar informações, de gerar operações, mas ela traduz numa linguagem universal tudo aquilo que as empresas processam. Então, o contador também tem essa função de ser o juiz contábil, ou seja, o seu papel é muito importante, é fundamental para a transparência, para que as operações das empresas, o resultado da empresa possa ser melhor observado em qualquer lugar do mundo. Temos também a questão fundamental, que a contabilidade é destinada a investidores, é destinada a financiadores. Saiu daquele mundo interno, né? Se produz a contabilidade de dentro para fora, para que de fora possam enxergar efetivamente aquilo que acontece nas operações da empresa, do seu resultado, do seu desempenho operacional, etc.
retratar fatos econômicos e financeiros. As demonstrações financeiras têm que ser elaboradas com neutralidade, sem aquele viés, sem aquele juízo de valor, digamos assim, tendencioso, né? As regras estão claras e essas regras têm que ser seguidas independente de interesses particulares, né? Prevalece a essência sobre a forma. Ou seja, como vamos ver mais um pouco para frente, as normas não são engessadas, né? Cada caso é um caso, ela dita as regras. O princípio da essência sobre a forma, né? Ou seja, a forma não se sobrepõe à essência. A essência é que deve prevalecer. Como já falamos, né? A questão da compra de um bem de imobilizado, né? Que tinha aquelas regras todas de engessar a depreciação, não considerava valor residual, né? Temos aqui a situação, vamos ver um pouco mais para frente também, se comprarmos um bem à vista, o tratamento é de uma forma, se comprarmos esse mesmo bem financiado, temos que dar esse tratamento de uma outra maneira, né? De uma outra forma, ainda considerando o princípio do valor do ativo, né? Custo ao mercado dos dois o menor. Evidentemente, se compra um bem financiado, ele tem um outro tratamento diferente do que seria comprado à vista. Uma outra questão, também aqui como exemplo, saldo de transações e moeda estrangeira. Temos lá contas a receber, contas a pagar, né? Em moeda estrangeira, em dólar, por exemplo, né? Compramos em dólar, temos um fornecedor, compramos uma mercadoria de fora, temos um fornecedor para pagar uma certa quantidade de dólar. Vendemos para fora, temos contas a receber também em moeda estrangeira. Procedemos um adiantamento ao fornecedor, também é um valor que está lá em moeda estrangeira na data do balanço. A pergunta é, para todos esses saldos em moeda estrangeira, deveremos atualizá-los na data do balanço? Né? Contas a receber, contas a pagar, adiantamento, estoque. Devemos dar o mesmo tratamento se dá independentemente da essência dessa operação? Adotamos a mesma forma de converter essa quantidade de moeda estrangeira pela cotação dessa moeda na data do balanço? Essa é uma pergunta que nós vamos encontrar respostas um pouco mais para frente. Ainda dentro dos 10 mandamentos da contabilidade, valor presente de ativos e passivos. Olha, se eu tenho contas a receber de longo prazo, é evidente que foi embutido juros, aluguel do dinheiro desse contas a receber a longo prazo. Esse valor nós temos que trazê-lo na moeda da data do balanço ou não? Temos que descontar esses juros futuros que estão embutidos nesse contas a receber de longo prazo para a data do balanço ou não? Na outra ponta, temos lá um fornecedor de longo prazo. É evidente que esse fornecedor que vai receber a longo prazo, ele embutiu juros naquelas parcelas vincendas. Também devemos simplesmente registrar esse valor pelo valor a pagar naquela data, ou temos que deduzir esses juros, trazer isso a valor presente? Temos que verificar isso também que está nas regras contábeis. Patrimônio avaliado pelo valor justo, ou seja, valor de mercado. Nossos ativos, nossos passivos, em que circunstâncias devemos avaliar esses números a valor de mercado, a valor justo? Identificar a capacidade momentânea de geração de caixa. Ou seja, temos lá alguns ativos, isso vai gerar caixa para a empresa? Ou será, talvez, alguma coisa que fique lá parada, não gere benefício econômico, etc.
O fator fiscal não deve preponderar. Olha, eu vou fazer a provisão de 3% da minha carteira de crédito porque é isso que o fisco me permite. No entanto, eu tenho uma perspectiva de perda em torno de 7% e 8%. O que se deve adotar em termos de IFRS? Esses 7 ou 8% de perspectiva de perda ou simplesmente os 3% que a legislação fiscal me permite? E, voltando a dizer, né? IFRS é um princípio, não é uma regra engessada. As normas estão escritas, mas requer que para cada caso se faça as devidas análises, as devidas interpretações na sua aplicação. Obrigatoriedade da adoção das normas CPCs e IFRS. Sim, não, talvez, muito pelo contrário, posso, não posso. O que devo fazer na aplicação das normas IFRS? Ou seja, empresas de capital aberto estão obrigadas à adoção. Empresas de grande porte, definidas pela Lei 11.638, são aquelas que têm faturamento acima de 300 milhões ao ano ou com ativo acima de 240 milhões de reais. Bancos e demais instituições financeiras, ressaltando aqui que o Banco Central demorou bastante para adotar, né, os CPCs, as normas de IFRS, mas agora também já caminhou nesse sentido. Já fez a abertura, já editou algumas normas que também as instituições reguladas pelo Banco Central já devem passar à adoção dos IFRS. Por exemplo, as administradoras de consórcio, que temos algumas, né, já precisam ser estudadas e aplicar as IFRS também. Seguradoras, fundos de previdências, que são vinculados à SUSEP e demais reguladores. Empresas de pequeno e médio porte, aquelas que são emanadas pela Resolução CFC 1255 de 2009, que tem a norma NBCTG 1000, R1, que trata da contabilidade para pequenas e médias empresas. Obrigatório já a partir de 1º de janeiro de 2010, embora vemos ainda no nosso mundo que algumas não estão adotando na sua plenitude as normas da IFRS, embora seja já obrigatório. Alguns benefícios da adoção das normas dos CPCs às IFRS. Abertura de mercado financeiro global para empresas transparentes, né? Então, quem enxergar investidor de qualquer parte do mundo, ele pode ter uma visão bastante mais clara, bem mais real da situação econômica daquela empresa que ele pretenda investir aqui no Brasil. Instituições financeiras têm exigido de seus formadores a apresentação de demonstrações financeiras de acordo com as novas regras. Isso tem evitado a cobrança de taxa de juros mais ampliadas ou até a negação de concessão de crédito. Ou seja, os analistas financeiros estão efetivamente enxergando as IFRS nos balanços das empresas por ocasião de suas análises. E exigência dos investidores externos. Ou seja, é um caminho sem volta. Não tem jeito. Temos que mergulhar mesmo nas IFRS, nas normas do CPC. E ela traz aqui de uma forma bastante sintética, e cada caso desse depois nós vamos analisar mais detalhadamente, aonde nós temos, tomando como ponto de referência essa linha azul aqui, o valor contábil, situações do ativo
em que elas podem retroceder, ou seja, aonde descontamos, né, trazemos a valor presente, por exemplo, aquele contas a receber de longo prazo que foi embutido para os nossos clientes os juros dessas parcelas vincendas. Na data do balanço, então, nós temos que descontar esse valor presente, né, retrocedendo, eliminando esses juros previamente embutidos. Retrocedemos também quando fazemos a análise do valor recuperável de ativo, ou seja, aquele ativo, né, que está representado no meu balanço, ele está acima de valor de mercado, né? Se ele estiver acima de valor de mercado, o custo deve ser mantido. Se ele estiver abaixo, né, nós temos, então, se o valor de mercado estiver abaixo, nós temos que trazer esse valor, esse valor recuperável desse ativo. Isso tanto no sentido da venda, né, ou no sentido do seu uso através das análises de fluxo de caixa descontado, etc. Ainda em relação, tomando por referência ainda o valor contábil na data do balanço, nós podemos avançar em algumas situações, né? Há casos em que nós tenhamos que atualizar, né, aquele valor que está representado na nossa contabilidade. Ou seja, contas a receber em moeda estrangeira, né? Se for um item monetário, nós temos que fazer a atualização desse valor na data do balanço. E temos também uma outra circunstância, né, que essa é uma circunstância introduzida também pela 11638, que é a figura do valor justo. Há circunstâncias em que temos que atualizar esse valor, esse saldo contábil, a valor de mercado. Um exemplo disso se aplica a ativos biológicos, etc., onde nós fazemos o acompanhamento do crescimento, da evolução, né, dos animais, ou do crescimento, né, daquela planta, ou daquele que vai gerar fruto, etc., onde ele acompanha a valor justo, a atualização na data do balanço. Tudo isso nós vamos detalhar nessas respectivas normas específicas para cada um desses casos que estão apresentados. Em relação ao passivo, ocorre também essa circunstância em que temos que retroceder aquele saldo de balanço ou temos que avançar esse saldo de balanço que estão representados inicialmente. Por exemplo, fornecedores de longo prazo, onde esteja embutido um valor presente, né, um valor de juros nessas parcelas vincendas, temos que trazer a valor presente e representar como se fôssemos quitar aquela dívida naquela data do balanço, né? Ou uma provisão, né, que esteja superavaliada ou subavaliada, temos que também fazer a adequação a esse valor previsível de exigibilidade na data do balanço. Em relação a outra ponta, que ela avança, é a mesma coisa, né? A atualização de valores, por exemplo, um fornecedor de moeda estrangeira, que seja um item monetário, temos que, então, fazer a atualização desse valor na data do balanço. Trazer a valor justo ou incrementar o valor justo de algum eventual passivo que se tenha na data do balanço. Qual é a diferença, tanto aqui em relação ao ativo como em relação ao ativo, que a 11638, os CPCs, as NBCTs vieram trazer nessas novas configurações? Até então, levantávamos um determinado número na data do balanço e ele se permanecia, de certa forma, estático. Hoje, cada situação, cada operação requer uma análise detalhada para se verificar
tanto em relação ao ativo como ao passivo, se temos que adotar algum procedimento, né, de ajuste, de adequação daquele saldo de forma a reduzi-lo, ou se temos que adotar algum procedimento em relação àquele saldo para algum que nos leve a algum incremento em relação àquela posição estanque, estática, na data do balanço, que até então a regra nos permitia que tratássemos. Então, vejam, é muito mais do que simplesmente processar. A questão da análise, ela é bem mais presente, né? Da análise, da inteligência, do efetivo conhecimento da contabilidade e das operações da empresa. É muito mais presente na elaboração dos balanços. E os pilares básicos das NBCs-TGs, dos CPCs, é o reconhecimento, ou seja, o registro de determinada operação, a mensuração dessa operação, não é? Ou seja, a avaliação, a análise, né? Verificar se traz a valor presente, a valor justo, se requer uma análise de valor recuperável, não é? Então, o processamento, num primeiro momento, a mensuração, a avaliação, num segundo momento, e um item bastante importante em que todas as normas enfatizam demais, a evidenciação, ou seja, a divulgação e notas explicativas dos procedimentos, dos critérios que a determinada empresa adotou em relação a certa determinada operação. E aqui é interessante que podemos pegar até empresas similares, né? Operações que podem ser adotadas de uma forma na empresa A, necessariamente não tenham que ser exatamente iguais na empresa B. A circunstância pode levar a alguma mensuração específica, diferente, que requer uma análise específica. Agora, para tudo isso, né, requer um conhecimento, requer esforço, requer estudo. Requer ter domínio das normas, requer ter domínio dos CPCs. E nós temos, simplesmente, 46 pronunciamentos técnicos contábeis para estudar. Simplesmente 46, né? CPCs que depois se transformam nas normas brasileiras de contabilidade, a NBCs-TGs. O texto é exatamente o mesmo, a única diferença é que as normas brasileiras de contabilidade, a NBCs-TGs, né, são aprovadas em plenário no Conselho Federal de Contabilidade. Mas estamos falando aqui exatamente da mesma coisa. Lembrando que alguns desses pronunciamentos têm 50, 60, 70 páginas, né? Então, nós temos 46 pronunciamentos para estudar. Temos, adicionalmente, 16 interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o ICPCs, que depois se transformaram nas interpretações técnicas gerais. Temos ainda 8 orientações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os CPCs, que se transformaram nos comunicados técnicos gerais de contabilidade. E temos uma orientação técnica geral. Então, vejam, no processamento contábil, né, na análise da contabilidade, nós temos toda essa gama de estudo. É evidente que, em função das circunstâncias, nós deixamos todas essas normas, todas essas orientações na prateleira e vamos buscar, efetivamente, aquilo que se aplica para as situações que nós estamos vivendo. Mas, aí eu costumo dizer o seguinte, que agora está mais trabalhoso fazer contabilidade e fazer auditoria. Mas, por um outro lado, está mais fácil. Por quê? Encontramos respostas.
Se nós temos dúvidas, se nós vamos pesquisar para resolver uma determinada situação, se nós soubermos analisar, soubermos procurar, soubermos encontrar, soubermos interpretar, nós vamos encontrar solução. E essa solução está escrita. É uma solução oficial, não é uma solução subjetiva. Ou seja, não é o que eu acho, o que o outro acha, o que o terceiro pode achar. É uma solução que está escrita, que é oficial. Então, nós temos resposta. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é muito prazeroso quando nos defrontamos com uma situação qualquer, né? Temos aí exemplos inúmeros do nosso dia a dia, nos defrontamos com uma situação qualquer, vamos procurar a resposta, encontramos a resposta, né? E conseguimos aplicar a solução que a Normas nos oferece. Requer, inclusive, muita análise, requer muitas discussões, né? Requer muito debate entre nós, profissionais da área, mas nós temos sustentação, inclusive para discutir, para apresentar uma solução para um cliente, por exemplo, nós temos o embasamento, deixou de ter a subjetividade, né? Então, é uma gama enorme, né? Mas é uma gama que todos nós temos que mergulhar para o nosso dia a dia, o nosso trabalho, tanto de contabilidade como de auditoria. Essa gama aqui eu estou falando para a contabilidade, mas há uma quantidade semelhante para as análises de auditoria também, com base nas normas NBCTA, NBCTPA, etc. Tudo isso é o quê? Produtividade, né? Da mesma forma como nós havíamos feito aquela analogia dos anos 70 em relação aos anos 2020, né? Nós estamos em outro mundo e temos aqui ferramentas para nos divertirmos, para estudarmos, para proporcionar uma melhor orientação, uma melhor execução, tanto a nível de contabilidade quanto a nível de auditoria. Então, vamos lá. O nosso curso aqui. Práticas contábeis adotadas no Brasil. Módulo 1. Nós vamos tratar da NBCTG Estrutura Conceitual para a elaboração e divulgação de relatório financeiro contábil, que é o famoso framework. Vamos tratar também no módulo 1 da NBCTG 27 R4, ativo imobilizado. Vamos tratar da NBCTG 16 R2, estoques. Da 29 R2, ativo biológico e produto agrícola. Da 04, ativo intangível. Da NBC 18, investimento em coligada, em controlada, empreendimento controlado em conjunto. E da NBCTG 01 R4, redução ao valor recuperável de ativos. O módulo 2, também, né, sempre tendo em mente a estrutura conceitual, o framework. Vamos tratar da NBCTG 02, efeitos das mudanças na taxa de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Aqui nós vamos encontrar aquela resposta se devemos ou não atualizar os saldos em moeda estrangeira, independente da natureza que seja na data do balanço, por exemplo. Da NBCTG 06, arrendamentos, essa trouxe uma profunda mudança no conceito de contabilidade, né? Essa aqui é bastante importante e é recente. A 46, mensuração do valor justo. 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. A 20, custo de empréstimos. A NBCTG 47, também nova e com profundas mudanças no tratamento e receita de contratos com clientes. A NBCTG 12, ajuste a valor presente. E a 32, tributos sobre os lucros. No módulo 3,
também dando sequência à estrutura conceitual que está presente em todos, né? A 24, evento subsequente. A NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A 05, divulgação sobre partes relacionadas. 26, apresentação das demonstrações contábeis. 22, informações para os segmentos. Demonstrações consolidadas, a 36. A 03, demonstrações do fluxo de caixa. E a 09, demonstração do valor adicionado. E aqui, gente, é inerente, né? Aqui não tem jeito. Não dá para... Nós temos aqui, vamos tratar aqui, ora, utilizando o paletó do auditor, e ora, vamos estar utilizando o paletó do contador nas nossas conversas, nos nossos debates, né? Aqui é inerente, isso está no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos ter essas duas visões sempre, né, nos assuntos que nós vamos estar abordando, sempre sobre essas duas óticas. Ótica do contador e a ótica do auditor, quando se fizer necessário, né? Vamos trazer dois paletós. Colocar o paletó do auditor em um momento, deixa o do contador na cadeira, depois, no segundo momento, trocamos o paletó para a gente ter essas duas visões, que isso facilita muito, tanto na execução dos trabalhos de contabilidade, como também na função de auditoria das demonstrações contábeis. Como eu falei, né, faz parte do programa de educação continuada, né, esses cursos. Cada um desses módulos, a cada um deles são computados 16 pontos, né? Tanto para o módulo 1, como para o módulo 2, como para o módulo 3. A frequência, né, como nós estamos fazendo, né, a online e à distância, na plataforma Zoom, com 100% de participação. A avaliação individual, com aplicação e resolução de exercícios práticos de fixação, ou seja, ao longo de cada um desses tópicos, né, que nós vamos discutir, que nós vamos pensar, nós temos lá alguns exercícios de fixação para a gente ir debatendo ao longo das nossas apresentações. E depois vamos elaborar um questionário, né, para cada um desses módulos, e esses módulos, de acordo com o que foi cadastrado lá no CFC e no CRC, é preciso ter uma nota mínima de 7. Não tem nada difícil, não tem nada extraordinário, né? Mas é necessário que esteja inteirado na participação dos cursos, nas discussões, nos debates, para responder esse questionário. Então, gente, vamos à prática. Não percam. Dúvidas? Estamos abertos aí para os nossos debates que se fizerem necessário aí. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, abre o microfone e fica à vontade. Ó, mais um detalhe, né? Mais um detalhe importantíssimo. Aqui nós estamos em casa, né? Aqui somos todos da mesma empresa, colega de trabalho, né? E, principalmente, temos todos o mesmo objetivo, que é produzir o melhor de nós para atender a nossa empresa e, consequentemente, a empresa atender aos nossos clientes. Então, aqui é o momento, né? Então, sintam-se absolutamente à vontade, né? Aquilo que é evidente que possa se achar que é um absurdo, mas aqui nós estamos dentro, aqui é lugar de tirar dúvida. Aqui é o fórum. Evidentemente, se tiver alguma questão que foge ao nosso alcance, temos outras pessoas aqui conosco, com todas as suas experiências. Participação de todos é muito bem-vindo. Experiências anteriores mostraram que essa participação é fundamental, só acrescenta, tá? Então,
sintam-se em casa. Os mais novos aí, que talvez não nos conheçam, sintam-se à vontade para questionar, perguntar, observar. E os parceiros mais antigos aí, por favor, ajudem a gente nas suas experiências, nos seus comentários, nas suas observações, para que possamos absorver da melhor forma possível esses momentos que nós vamos ter aqui de conversa, né? Então, por favor, gente, fiquem à vontade. Senhor Luiz. Oi. O Jadir tem uma questão aqui. Oi, senhor Luiz, bom dia para todos aí. A pergunta é simples até, porque foi mencionado ali sobre a obrigatoriedade da adoção do IFRS pelas empresas. Eu gostaria de saber se existe alguma penalidade legal ou administrativa ou junto aos órgãos fiscalizadores pela não adoção integral disso. Pois é, rapaz, isso aí é uma pergunta bastante interessante, Jadir. Eu acho, isso aqui é um sentimento, tá? Eu acho que aí faltou essa penalização ela ser mais forte, né? Por quê? A não adoção da IFRS, quais são as penalidades, né? Um investidor não vai olhar para aquela empresa, ela pode ter uma dificuldade maior na obtenção de um crédito bancário, etc., né? Também não foi claro ao obrigar, né? Ela não está cumprindo uma norma contábil, ou as normas contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. E um outro ponto aqui também, que trouxe uma certa, digamos, uma certa preguiça, vamos dizer assim, em relação a se empenhar mais na adoção das IFRS por parte de algumas empresas, foi que também não há penalização fiscal, né? Então, a comodidade de adotar a prática anterior em relação às exigências do fisco fez com que alguns não se empenhassem tanto para a adoção dessas práticas contábeis. Mas a questão aqui, eu acho que isso aqui é ao longo do tempo, não sei se do dia para a noite se consegue mudar, já se faz 10 anos, né? 11 anos que isso está em prática, mas quando você vê e as pessoas conseguem entender e enxergar uma contabilidade diferente, aí não tem mais retorno. Mas eu acho que essa penalização, pelo menos na minha ótica, se outros companheiros talvez pudessem acrescentar alguma coisa, ela não foi taxativa, né? A caneta não foi forte, a tinta não foi forte no sentido de penalizar quem não fizesse. Olhando pelo lado dos auditores, né? Cabe a nós, auditores, em função, se eventualmente não estiver adotando as IFRS, não está cumprindo as normas de contabilidade. E isso implica em ressalva, em qualificação nas demonstrações contábeis em que são auditadas. Obrigado, senhor Luiz. Opa! Não quer fazer alguma colocação? Mais ninguém? Acho que não, senhor Luiz. Vamos fazer uma pausa, café? Vamos. Não, vamos tomar uma água aí, tomar um café, senão não aguenta. 10 minutinhos a gente está de volta, tá?